Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista na área para trazer para vocês as principais informações do Clube do Remo. E antes de começarmos, eu sempre peço para a rapaziada para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês possam deixar o like de vocês, para que o YouTube possa recomendar o nosso canal para o máximo de torcedores azulinos possíveis e também torcedores de outros clubes, por que não? Afinal de contas aqui é um papo de resenha, um papo de futebol, onde todo mundo tem o direito de participar. Compartilhe o vídeo com teus amigos para que a gente possa ter o maior número de inscritos aqui. E quando tivermos 1000 inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial do Clube do Remo, beleza? Então, vamos começar as principais informações. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu só queria fazer um comentário muito rápido aqui. Muito disse aí da imprensa goiana, né? Eu não tenho costume de dar muita ênfase para isso, mas eu fiz questão de colocar alguns vídeos nos 2 últimos dias, porque todo mundo tem direito de zoar, né? Afinal de contas, cada um defende a sua bandeira, cada um defende ali o seu time. Mas eu acho uma forma desrespeitosa da forma que trata aí os torcedores, principalmente do Clube do Remo, como a imprensa goiana fez, criticando no quesito mosaico, menosprezando os times, diminuindo, porque cada time tem a sua história, cada time tem a sua grandeza, inclusive os clubes de lá também. Então eu acho só que tem que ter um pouco de respeito, um pouco mais de sensibilidade quando você vai fazer algum tipo de comentário, né? Então, mais uma vez, a partir do momento que você critica festa de torcida, você está sendo desrespeitoso, porque se fosse no quesito ali, bagunça, como é que eu posso falar para vocês? Violência, mas não é esse o caso, né? É uma festa bonita, inclusive o Pará, um dos únicos estados no Brasil onde quando tem um clássico Remo e Paysandu, as duas torcidas podem fazer parte no mesmo estádio, né? Isso aí é de se enaltecer muito, porque nos outros estados, eu particularmente moro aqui em São Paulo, e aqui quando você tem um clássico é apenas torcida única. Então eu acho que tem que ter respeito, tem que ter um pouco de sensatez para poder falar algumas coisas. Então é só isso daí, é uma forma de desabafar, que todo mundo tem direito de zoar, mas desrespeitar já é um golpe muito baixo, isso daqui ninguém vai aceitar. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aí. O Clube do Remo joga no domingo em Goiânia, às 16 horas, contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem cheio de problemas aí, né? Tá sem técnico, problemas aí, desfalque de jogadores, por exemplo. Vai ter ali o desfalque de 2 jogadores, que é o William Potker, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. E vai ter a volta ali do goleiro Vladimir e do atacante Marcelinho. Ambos estavam suspensos também com o cartão amarelo, né? O Atlético Goianiense não faz um bom campeonato, ocupa aí a 13ª colocação. Tá ali com 10 pontos, não fica muito distante ali da 2ª colocação do Remo, mas tem uma gordurinha. Inclusive os ingressos estão a R$10. O pessoal lá está desesperado para querer chamar o público para poder tentar ajudar o Atlético Goianiense. Só que o Remo tem que ser inteligente e usar esses problemas todos a seu favor, tá? Então o técnico deles lá, o ex-técnico Tencati, foi para o Juventude, para a 1ª divisão, e eles vão com o técnico interino. Então o Remo tem que ser inteligente e aproveitar aí essas oportunidades que tem, já que o time vem muito pressionado, para poder trazer um excelente resultado. O Remo viajou hoje para Goiânia, amanhã faz um trabalho aí, o último trabalho antes do jogo de domingo, lá em Goiás. O Remo aí que vai ter a volta de 3 jogadores que estavam fora do último jogo. A gente está falando aí do Sávio, que vai estar disponível, talvez entre como titular, porque é o titular da posição pelos últimos jogos que fez. Vai ter a volta do Pavani, que estava suspenso com o 3º cartão amarelo, e o Klaus viajou, né? Então se ele viajou, ele vai estar à disposição do Daniel Paulista, só não se sabe se ele vai jogar entrando de titular, ou se ele vai se poupar ali para uma emergência, e caso seja necessário, quem sabe no segundo tempo ele possa entrar, mas que tudo indica que ele está recuperado, tá? Os desfalques que o Remo vai ter ainda é o Janderson, que tem aí a lesão grau 1, só vai voltar no próximo jogo do próximo sábado contra o Volta Redonda em Belém, e o Jaderson, que está hospitalizado, inclusive já saiu da UTI, e talvez, se Deus quiser, já tenha alta, vá para casa amanhã para começar a recuperação aí com as fisioterapias, tá? Então mais uma vez aí, a gente vai fazer orações para que o Jadson possa se recuperar o quanto antes. E depois a gente pensa em futebol, tá? A gente estava aqui falando, inclusive dos últimos vídeos que eu fiz, inclusive na live, que se eu fosse o técnico Daniel Paulista, eu manteria a mesma formação tática no 3-5-2, né? Até porque é um jogo
fora de casa, o Remo foi muito bem, só que dessa vez vai ter a volta do Pavani, tá? Provavelmente ali na vaga do Luan Martins. Então o Pavani, ele tem ali uma saída de bola mais qualificada, tem um bom passe, desculpa, e tem uma velocidade, dá uma mobilidade melhor no meio de campo. Então, ao que tudo indica, o Daniel Paulista, em função ainda da ausência do Janderson, vai manter essa formação. Agora, ali na frente, provavelmente vai manter ali o mesmo ataque com o Pedro Rocha e também o Adailton. Então, a provável, gente, provável escalação do Remo, tá? Vou fazer primeiro sem o Klaus, porque o Klaus ainda mesmo viajando, não se sabe se ele vai se poupar, de repente, se for necessário ele entrar, como eu falei, ou se ele vai entrar de titular. Então vamos lá. Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Ivan Alvarinho, Camutanga e Reinaldo. Na lateral esquerda, o Sávio. No meio de campo, Caio Vinícius, Pavani e um pouco mais adiantado, o Pedro Castro. E no ataque, Adailton e Pedro Rocha. Essa é a primeira formação. O Regis não tem condição de jogar o jogo todo ainda, então vai ficar ali para o segundo tempo, até se condicionar melhor. Agora, se o Klaus puder jogar, a escalação do Remo ficaria com Marcelo Rangel, Marcelinho, 3 zagueiros ali com Klaus, Camutanga, Reinaldo na lateral esquerda, Sávio. Meio de campo permanece com Caio Vinícius, Pavani e Pedro Castro. E no ataque, Adailton e Pedro Rocha. Segundo informações que nós obtivemos aí, no último jogo, o Felipe Viseu não entrou porque tinha sido poupado, né? Então, talvez na cabeça do técnico ali, tenha essa dúvida ainda se vai ser na frente o Felipe Viseu ou o Adailton, tá? Mas eu acho que o Adailton vai começar esse jogo aí. Remo, que ocupa a segunda colocação. O time do Remo, gente, tá fechado, tá motivado, tá encaixado. E acima de tudo, os caras estão acreditando, como eu, como vocês, torcedores também, que o Remo pode conseguir coisa bem melhor no campeonato aí. Inclusive, em entrevista recente aí do Daniel Paulista, ele foi bem sensato e bem claro em falar que o Remo vai para Goiânia para vencer o jogo, tá? E é bom esse tipo de pensamento, porque nos outros anos a gente tinha sempre, quando o Remo jogava fora de casa, o Remo, por exemplo, tinha um estilo de jogar dentro de casa, mas quando ia para fora de casa, mudava toda a configuração do time. Primeiramente na postura, né? Uma postura aí mais defensiva, mais medrosa, e geralmente o Remo perdia fora de casa. Então, com essa mentalidade hoje que o Daniel Paulista tem, isso é muito promissor para a gente entender que o Remo, sim, ele tem pretensões de acesso. Isso daqui já ficou bem claro, os jogadores da comissão técnica já compraram a ideia, e o Remo vai para Goiânia, segundo o nosso técnico, para vencer o jogo. O que eu acho disso tudo aqui, tá, gente? Eu acho que, assim, de novo, eu falo muito na palavra constância, né? Então o Remo está conseguindo manter um equilíbrio. Ele está numa constância, está numa evolução tática, técnica, está numa evolução física muito grande. E o melhor de tudo, a equipe está confiante. Quando o cara tem confiança, quando a comissão técnica, quando os jogadores têm confiança, difícil segurar, não é? E essa compactação aí, essa formação tática do Remo de 3-5-2, ela é muito promissora, porque o Remo nunca tinha jogado nesse campeonato nessa formatação até então, primeiro jogo dessa formatação contra o Vila Nova. Então ali povoa o meio de campo, né? E eu acho que com o Pavani, essa mobilidade do meio de campo, que faltou um pouco para a gente no jogo passado, ela vai fazer todo sentido. O Pavani está descansado, o Sávio está descansado, entendeu? E o melhor de tudo, nós temos um elenco, ou seja, os jogadores que estão vindo do banco de reserva estão dando conta do recado, tá? Então, a minha opinião, o Remo consegue sim trazer um bom resultado, a gente não cansa de falar, inclusive uma diferença muito, muito grande que teve no último jogo aí contra o Vila Nova, e ficou bem claro que o Vila Nova é um time que tem que ser respeitado, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Assim como o Atlético Goianiense não é um bicho de 7 cabeças. De novo, a gente tem que respeitar, tem que ir lá com humildade, tem que ir lá com muita atenção, jogar com seriedade, respeitando o adversário, mas nunca tem que esquecer que o nosso compromisso é vir de lá com um bom resultado, seja ele a vitória ou seja ele o empate. O que a gente tem que deixar de fazer é de perder as oportunidades que a gente vem tendo aí, desperdiçando muitas oportunidades, porque assim, ó,
com toda a humildade, mas para quem for sensato, independente, o Vila Nova tinha desfalques, mas o Remo tinha muito mais desfalques. Além do Remo ter muitos mais desfalques, eram 5 jogadores titulares 100%. Tá? 100%. Então, independente, para quem entende um pouco de futebol e para quem for sensato, era para o Remo ter ganhado no mínimo de 4-0 ali. Nós tivemos os 2 gols. Nós tivemos aí uma bola que o zagueiro ia ser um golaço, por sinal do Pedro Rocha, que o zagueiro tirou de cima da linha, não é? E outras oportunidades que o Remo teve com o Pedro Rocha. Mas enfim, vamos ser humildes, vamos ser pé no chão, mas vamos ter foco. Olhando ali um campeonato difícil, um campeonato longo, onde o Remo já está no mercado e eu espero do fundo do coração que o Remo possa trazer contratações que venha para somar, para poder agregar. E um detalhe, um perfil diferente do nosso canal aqui, tá? Quando eu falo para vocês que é papo de resenha, é que eu não venho aqui falar para vocês abobrinha. Eu enxergo e vejo as notícias com uma fonte boa, trago essas informações para cá e aqui a gente expõe o nosso ponto de vista de uma forma coerente, de uma forma coesa, de uma forma justa, e que vocês, quando a gente fala de comentário, tem todas as possibilidades do mundo e todo o direito de deixar a tua opinião, porque eu quero saber. Isso faz parte, isso daqui chama-se de resenha, né? A gente poder interagir dessa forma. Mudando um pouco de assunto, surgiram algumas conversas, boatos, tá, gente? Onde o Ítalo poderia estar atravessando aí para o rival, tá? Para o Paysandu. Bom, o que eu acho do Ítalo, tá? E vocês podem dar a opinião de vocês também. Se nós formos analisarmos o Ítalo ano passado, o Ítalo foi artilheiro do Remo. E o Remo tinha um time aí bem limitado, mas que conseguiu acesso. Se a gente for falar o Ítalo do início do ano, a gente vai pegar um Ítalo numa fase ruim, onde não fez um bom início de temporada, mas nós temos que levar em consideração que era um outro técnico, o Rodrigo Santana, onde jogava num 3-5-2, com 2 cabeças de área, não tinha um cara de armação, não tinha um camisa 10 de ligação, onde a bola não chegava dentro da área para um cara que tem características de finalização. Tá? Cada jogador tem uma característica. Vamos falar de centroavante? O Ítalo tem uma característica de ser um cara mais finalizador, um cara de presença de área. O Viseu é um centroavante que não é um cara finalizador, não é um cara artilheiro, e é um cara de muita movimentação, não só na área, mas muito mais fora dela. E o Adailton, primeiro que o Adailton não é centroavante. Centroavante está escasso no mercado. Então o que é que eu falo? Qual é a minha opinião com relação ao Ítalo? Eu, mesmo o Ítalo ganhando 100 mil, porque se você for trazer um centroavante hoje, de Série B, de Série A, os caras não vão ganhar 100 mil ou menos de 100 mil. Os caras vão pedir bem mais. Eu acho que o Ítalo pode ser aproveitado. Mas eu queria ver o Ítalo jogando, tendo sequência, como o Viseu está tendo desde o início do ano e não correspondeu, tá? Tecnicamente falando. Eu quero ver o Ítalo com uma sequência como o Adailton tá tendo, porque o cara não está nem entrando em campo, tá? E se o Remo resolver negociar o Ítalo com qualquer outro clube que seja, por exemplo, vamos colocar de uma Série B, que o Remo seja inteligente de se negociar com o adversário direto do Remo, independente se é Paysandu, se é qualquer outro clube da Série B, que ele faça uma cláusula no contrato onde, se tiver confronto do Remo com esse adversário, o Ítalo não vai poder jogar. Ou que ele jogue desde que ele pague uma multa para o clube do Remo, que na pior das hipóteses aí tem que ser 150 mil por jogo. Porra, Diego, mas está falando de Série B. Beleza, na Série A são 500 mil reais. Dependendo do jogador, é 1 milhão. Então a gente está falando de Série B, a gente está falando de um clube, nosso clube que está ali na segunda colocação, brigando desde já, por um acesso. Como eu falei para vocês, o Remo, ele não é mais uma surpresa. O Remo hoje ele é segundo colocado, mostrando bola, com o melhor ataque, com a melhor defesa, é a defesa menos vazada, com o melhor público, tá? E jogando um dos melhores futebol. Então, assim, o Remo pode não ter a mesma estrutura que um Atlético Paranaense, que um América Mineiro, que um Curitiba, que um Criciúma, que um Vila Nova, tá? Pode não ter a mesma estrutura de que um Atlético Goianiense, mas dentro de campo, bola jogando, isso daqui é inegável. Então o Remo tem que ter muita consciência, porque a janela de novo está abrindo, agora no início de junho, são 8 dias, então já tem que estar negociando com outros jogadores, né? Mas que também tem que ter uma lista de dispensa. Inclusive eu já tinha falado para vocês aqui, Gabriel Martins, que ganha 40 mil, não joga. É o próprio Ítalo, que nós já falamos agora, que se fosse eu, não dispensaria. Eu dava uma oportunidade para o cara. Mas não adianta você dar oportunidade para o cara querer mostrar
futebol jogando, entrando aí com 38, 40, 45 do segundo tempo, tá? Era realmente ali ter oportunidade, por exemplo, como o Adaildo está tendo essas sequências aí, inclusive segundo jogo talvez como titular. Outras dispensas poderia ser o Thales e o PH, tá? Então aí, gente, vamos mais uma vez aí torcer para o Clube do Remo, que o Remo possa voltar de Goiânia com um excelente resultado. Peço mais uma vez para que vocês possam se inscrever no canal. A gente tenta aqui ser coerente nas palavras, então eu quero saber aí muita opinião de vocês. Deixe os comentários, compartilha. Convida aquele teu amigo que torce para o Remo para vir aqui para a gente poder bater esse papo. E amanhã, se der tudo certinho, a gente volta aqui à noite, amanhã, para fazer um pré-jogo, já que domingo às 16 horas, inclusive é um jogo que vai ser transmitido pela ESPN para todo o Brasil, pelo Disney, pelos canais Disney também, mas na ESPN em canais fechados, ou seja, não é o tal do streaming, para a gente poder torcer junto com o Clube do Remo, tá bom? Então fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, bom final de semana.